Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta aula, vamos ver qual que é a diferença do while para o do while, sendo que o while ele executa caso seja falso a situação, ele não executa nenhuma vez, e já o while ele executa pelo menos uma vez. O laço de repetição executa pelo menos uma vez. Só lembrando, você pode fazer o download do código-fonte disponível através do link abaixo do vídeo. Para fazer isso, vamos utilizar o nosso WAMP Server como servidor, Notepad++ para editar o código e o Google Chrome para visualizar o resultado. Vou abrir então o Notepad++, vou salvar dentro da pasta WAMP, daí www, criei uma pasta aula e nesta pasta aula eu vou criar o arquivo chamado while.php, então vou escolher a extensão PHP e vou aqui abrir o PHP para começar a criar o while. Lembrando que o while ele não executa, caso seja falso, ele não executa nenhuma vez. Agora for o while, ele executa pelo menos uma vez. Então, vou abrir o PHP e aqui vou fechar o PHP. Vou começar o while, vou criar duas variáveis, então uma variável início, que vai ser 5, e uma variável fim, que vai valer 10. E agora sim que eu vou criar o while. O while, agora eu vou colocar a variável início, ela vai executar enquanto ela for menor que a variável fim. E aqui vou imprimir echo, vou imprimir mensagem, vou concatenar com uma variável início. Então, ela vai colocar 5, 6, 7, 8, 9 até o 10. E agora eu vou quebrar uma linha aqui. BR. E vou fechar a linha. E agora eu vou, sempre quando ele passar por neste local aqui, ele vai, a variável início, ela vai receber ela mesma mais 1. Para fazer isso, eu posso simplificar desta maneira aqui. Então, aqui o início vale 5, mais 1 vai valer 6. Vamos ver como que ele vai ficar agora. Vou abrir o localhost. Depois a pasta aula. E na pasta aula o while. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, se eu fizer aqui 5 igual a 5. Se ele vai executar uma vez, ele executou porque eu coloquei aqui enquanto o início for menor ou igual a fim. Agora, 5 é igual a 5? Sim, então por isso que ele executou. Agora, se eu colocar igual a 6, eu vou salvar e vou aqui ver. O fim está errado. 4. Ele não executou nenhuma vez. Quer dizer que quando o fim for menor, ele não vai executar na forma do while. Agora, se eu utilizar o do while e não o while, então aqui eu estou utilizando o H1 exemplo com o while. E agora vou fechar o
H1 e vou colocar isso tudo no PHP echo, abro e finalizo, ponto e vírgula. Então aqui é o nosso exemplo com while e aqui o nosso do while. No nosso do while ele executa pelo menos uma vez, igual nesse exemplo aqui que foi colocado do fim menor que o início, o while não executou. Agora o do while ele executa pelo menos uma vez. Então agora se eu colocar aqui do, então primeiro ele executa a instrução e depois ele verifica aqui no final. Como ele verifica só no final, ele primeiro executa pelo menos uma vez. Então aqui eu coloco isso daqui. E agora aqui eu fecho a linha. Então como o while ele não vai executar nada e com o while ele vai primeiro passar uma vez aqui e depois ele vai verificar se é verdadeiro ou falso. Ó, exemplo do while, ele não imprimiu nada. Exemplo do while, ele imprimiu pelo menos uma vez. Ele executa pelo menos uma vez essa instrução dentro da chave. Então, quando eu preciso executar pelo menos uma vez, utilizo o while. Quando eu quero que ele primeiro verifique e depois execute a instrução, eu utilizo o while. Então aqui vimos a diferença do while e o do while. Lembrando que você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula no link disponível abaixo do vídeo e aguardo você no próximo vídeo. Também, caso gostou, dê um joinha no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!